Quanto é 74 vezes 248 dividido por 2 mais 3? Não sabe, né? Mas se eu te contar que existiu um escravo que sabia, você acreditaria? É, meu caro curioso, até mesmo alguns escravos já tiveram seu momento de destaque na sociedade, e um deles foi Thomas Fuller, um escravo extraordinário e gênio da matemática. Falaremos sobre a história dele e de outros escravos extraordinários que você não sabia que existiram e que tiveram feitos históricos notáveis. Mas nesse momento se liga aí! Seja um extraordinário e clique no botão de like, nos dê essa motivação para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E vou fazer aqui um sorteio de um Pix do valor de R$100 para quem curtir e comentar Thomas Fuller. Tira um print e me manda lá no Instagram que está na descrição desse vídeo. Então não marca bobeira. Já pensou? Ganhar cenzão no mole. Puxa a vinheta, editor. A origem da escravidão. A escravidão foi uma prática histórica que existiu em várias partes do mundo. Começou em tempos antigos durante as guerras e conquistas de territórios, quando os vencedores forçavam os povos derrotados a trabalhar para eles. Infelizmente, os líderes cometiam os erros e o povo tinha que pagar por isso. Os registros mostram que a escravidão teve suas origens no Oriente Médio, conhecido como Antigo Oriente, mas também foi adotada por civilizações nas Américas, como os maias. Diversas civilizações antigas, como os assírios, hebreus, babilônios, egípcios, gregos e romanos, praticaram a escravidão de diferentes maneiras, a adaptando aos costumes de cada sociedade. A Mauritânia foi o último país a oficialmente abolir a escravidão, o que aconteceu apenas em 1981, marcando o fim de uma prática que persistiu por muitos séculos. A escravidão na Antiguidade. Na Grécia, que surgiu por volta de 2000 anos, as cidades e estados, como Atenas e Esparta, desempenharam um papel importante. A escravidão era uma realidade nesses lugares, onde muitos escravos eram utilizados para diversas atividades, como trabalho doméstico, agricultura e até mesmo como tutores ou instrutores para os filhos dos cidadãos livres. Essa era a triste realidade. Em Roma, a escravidão também era muito comum. Os romanos adquiriram escravos por meio de guerras, comércio e outras formas de captura. Os escravos em Roma podiam ser utilizados para trabalhar em fazendas, minas, construção civil e até mesmo como gladiadores no entretenimento público. Como você já deve imaginar, escravos não tinham direitos ou liberdade, sendo tratados como propriedade de seus donos. A vida dos escravos era dura e muitas vezes cruel, sujeitos a tratamentos desumanos e castigos severos. Com essa informação, infelizmente podemos deduzir que o que vemos em filmes sobre a escravidão não está muito próximo da realidade do passado. Quem foi Thomas Fuller? A história de Thomas Fuller é marcada por desafios. Nascido na África Ocidental por volta de 1710, ele foi vendido como escravo na Virgínia quando tinha apenas 14 anos. Durante toda sua vida, trabalhou duro em uma fazenda, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de aprender a ler ou escrever em inglês. Mas mesmo com tantas dificuldades, Thomas tinha um talento notável para a matemática. Em seus últimos anos, ganhou fama por sua habilidade impressionante de realizar cálculos complexos mentalmente. Confesso que eu precisava muito dessa habilidade. Essa capacidade valiosa chamou a atenção de muitas pessoas, que ofereceram grandes somas de dinheiro para comprá-lo. No entanto, os proprietários de Fuller recusaram todas as ofertas, pois dependiam muito das suas habilidades matemáticas. Quando surgiram as incríveis habilidades matemáticas de Thomas Fuller? As habilidades matemáticas de Thomas Fuller surgiram quando ele chamou a atenção de membros da Sociedade Abolicionista da Pensilvânia. 2 homens brancos viajaram até sua fazenda para testá-lo após ouvirem falar de suas habilidades. Eles apresentaram problemas matemáticos, que eu imagino que eram ultra complicados, e Fuller surpreendeu a todos resolvendo em questão de minutos. Pessoas que conheceram Thomas Fuller pessoalmente o descreviam como um homem com habilidades extraordinárias, um verdadeiro gênio matemático. Ele era conhecido como calculador mental prodigioso ou calculadora humana. Sua capacidade de realizar cálculos complexos de cabeça, sem precisar de papel ou lápis, era impressionante e rapidamente se tornou famosa. Não foram apenas os líderes que notaram seu talento.
A sociedade abolicionista ficou impressionada com as habilidades de Fuller e considerou suas observações como evidências de que os afro-americanos escravizados tinham capacidade de aprender e possuíam habilidades intelectuais notáveis. Por algum motivo, normalmente eles achavam que os escravos não tinham capacidade de raciocinar como qualquer pessoa. A história de Thomas Fuller se espalhou e influenciou a percepção de muitas pessoas sobre as capacidades intelectuais dos escravos. O que Thomas Fuller achava da educação formal? Thomas Fuller tinha uma visão peculiar sobre a educação formal. Mesmo sem saber ler ou escrever, ele desenvolveu sua capacidade de cálculo mental ao aprender a contar até 10, em seguida até 100. Além disso, até contou os cabelos no rabo de uma vaca, chegando a 2872. Será que ele conseguiria contar os grãos de areia da Praia Grande? Quando os dois homens brancos da Pensilvânia o conheceram, ficaram impressionados com suas habilidades. Eles o desafiaram a calcular o número de segundos de 1 ano e meio, e também o número de segundos que um homem viveu em 70 anos, 17 dias e 12 horas. Pareciam contas difíceis, mas ele era um gênio. Fuller respondeu corretamente a essas perguntas e ainda corrigiu um erro cometido por um dos questionadores, mencionando os anos bissextos. Thomas Fuller acreditava que a educação formal não era essencial para adquirir conhecimento. Ele tinha uma opinião desfavorável sobre os homens que foram à escola, alegando que muitos deles eram tolos. A importância da inteligência de Thomas Fuller para o movimento abolicionista. A história de Fuller ganhou ainda mais destaque após sua morte em 1790, conforme relatado no jornal de Boston Columbian Sentinel em 29 de dezembro daquele ano. O Dr. Benjamin Rush divulgou sua história e o movimento anti-escravista o utilizou como exemplo para mostrar a habilidade dos afro-americanos escravizados em aprender e possuir impressionante habilidades intelectuais, assim como Thomas. A influência de Fuller no movimento abolicionista ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, alcançando a França e a Alemanha. Os revolucionários franceses Jacques-Pierre Brissot e Henri Gregory ficaram perplexos pela inteligência de Fuller e suas habilidades. Mas Thomas não foi o único escravo a realizar grandes feitos. Existem muitos outros que tiveram feitos consideráveis e agora iremos citar alguns deles. Zumbi dos Palmares. Não tem nada a ver com o The Walking Dead ou Resident Evil. É mesmo? Esse homem foi um escravo. Há alguns séculos, a realidade para os escravos era extremamente cruel. Tomar crianças à força e dizimar vilarejos africanos era considerado aceitável, mesmo diante da ética humana. Nesse contexto, Zumbi foi um escravo que conseguiu fugir e liderar um dos maiores quilombos conhecidos do Brasil, o dos Palmares. Zumbi é um exemplo entre milhares de outros escravos que lutaram contra os costumes opressores e a mentalidade da época, buscando a liberdade e igualdade racial. A bandeira da igualdade racial levantada por Zumbi e outros continua apesar de mais e lutar contra o racismo, classismo, sexismo e materialismo na sociedade atual. Cada passo dado foi essencial na caminhada contra a escravidão e a desigualdade. John Thompson. John Thompson nasceu em 1812 em Maryland, onde a escravidão era a regra e seu patrão, John Vagar, tratava os escravos com extrema crueldade. Vagar gostava de dar chicotadas nos escravos para mantê-los submissos, e Thompson não escapou desse tratamento. Quando tinha apenas 12 anos, ele foi brutalmente espancado pelo filho de Vagar que ficou imobilizado por 5 semanas, uma crueldade. Thompson foi emprestado para um membro da família chamado Richard Thomas. Nesse novo lugar, ele teve que esconder o fato de que estava aprendendo a ler e escrever secretamente. Thomas descobriu essa atividade e ameaçou transferi-lo para as terríveis plantações do sul, conhecidas como Inferno na Terra. Pelo nome, podemos deduzir que não era um lugar muito bom. Diante dessa ameaça, Thompson decidiu fugir junto com um amigo. A fuga foi uma jornada perigosa, eles enfrentaram assassinos, cães de caça, e até mesmo roubaram cavalos, sendo que naqueles tempos, negros andando em cavalos era algo surreal. Finalmente, eles chegaram à Pensilvânia, onde Thompson se casou e voltou a trabalhar para refazer sua vida. No entanto, quando as autoridades começaram a recolher escravos fugidos, Thompson ficou com medo de ser capturado e decidiu entrar para a tripulação de um navio baleeiro. Ele passou muitos anos viajando pelo mundo antes de finalmente retornar aos Estados Unidos. Ignatius Sancho.
Sancho nasceu em 1729 e teve um início de vida difícil, sendo levado como escravo para a Inglaterra ainda criança. Porém, sua vida tomou um rumo inesperado, pois deixou de ser escravo mais tarde, possivelmente após a morte de seu senhor. Ele encontrou um novo propósito como mordomo do Duque de Montagu, onde aprendeu a ler, escrever e até mesmo compor peças e músicas. Quando o Duque faleceu, deixou uma pequena quantia em dinheiro para Sancho, que investiu em um mercado em Westminster, onde trabalhou junto com sua esposa. O local se tornou um ponto de referência para os anti-escravistas políticos e ativistas da época, e Sancho ganhou grande respeito e admiração na cidade. Ele se tornou o primeiro homem negro a votar numa eleição. Sancho era conhecido como o Negro Extraordinário e representava a contradição das ideias preconceituosas da época. Lucy Terry. Lucy foi levada da África para Massachusetts como escrava. Ela foi comprada por Ebenezer Wells e levada para viver em Deerfield, uma pequena cidade. Para a surpresa de todos, algo novo aconteceu. Pela primeira vez um dono tratou seu escravo bem, e foi assim com Lucy. Wells a tratou como parte da família e até a batizou quando ela tinha apenas 5 anos. Quando a tribo Abenaki atacou a cidade em 1746, Lucy tinha 21 anos. Nessa época, ela escreveu um poema chamado The Bar's Fight, que se tornou o relato mais famoso desse episódio. Isso foi algo muito incomum para uma mulher negra na sociedade daquele tempo, onde ler e escrever eram privilégios dos brancos nobres. Mais tarde, em 1756, Lucy se casou e se tornou uma mulher liberta. Ela teve 6 filhos e se tornou uma líder em sua comunidade, sendo uma porta-voz respeitada. Quando Lucy morreu, jornais publicaram notas sobre ela, algo inimaginável para uma mulher naquela época, e ainda mais para uma ex-escrava. Júpiter Ammon. Você errou, não é um planeta, mas foi um escravo. Sei. Júpiter Ammon nasceu em 1711 de pais escravos rebeldes que sempre tentavam fugir. No entanto, Júpiter era calmo e leal aos seus mestres. Desde jovem acompanhava seu senhor em viagens e eventos, sendo até mesmo secretário pessoal em ocasiões especiais, o que fez com que a família que serviam o admirasse. Por causa disso, ele foi matriculado em um colégio, onde rapidamente desenvolveu habilidades de escrita e publicou contos, mesmo ainda sendo um escravo. Júpiter tinha conhecimentos sociológicos e antropológicos bastante avançados. Ele compreendia que a escravidão estava profundamente enraizada na cultura e economia da América, se tornando um problema complexo e de difícil resolução rápida. Mesmo tendo sido um escravo durante toda a sua vida, Júpiter dedicou grande parte dela a pregar um discurso polêmico. Ele afirmava que a escravidão era a condição destinada aos negros e não deveria ser odiada. Essa visão, embora para muitos o tornasse hipócrita, também o fez ser comparado a um Gandhi antigo, pois defendia a não-violência e o protesto intelectual. Já comenta aí o que você achou dessa atitude de Júpiter. Olá, Dequiano. Infelizmente, aos 11 anos de idade, ele foi capturado e levado à força para se tornar escravo na Virgínia, nos Estados Unidos. Lá, ele foi vendido a um capitão de navio chamado Henry Pascal, que o levou para a Inglaterra. Durante sua estadia na Inglaterra, Equiano aprendeu a ler e escrever, além de se tornar um marinheiro habilidoso. 5 anos depois, Equiano foi vendido novamente, dessa vez para um comerciante chamado Robert King, da Filadélfia. Inesperadamente, King foi bondoso com Equiano e até lhe deu a oportunidade de comprar sua própria liberdade do seu mestre. Após obter a liberdade, Equiano continuou trabalhando como marujo, mas enfrentou desafios ao longo do caminho, incluindo uma punição severa em que foi pendurado em um mastro do navio durante toda a noite por causa de seu comportamento. Quando retornou à Inglaterra, já idoso, Equiano se tornou uma figura pública conhecida por seu ativismo e discursos. Ele fundou um grupo abolicionista chamado Filhos da África e liderou uma petição ao parlamento inglês com o objetivo de tornar a escravidão um crime. Em 1789, ele alcançou um marco importante ao publicar sua autobiografia, que se tornou um sucesso de vendas instantâneo. O legado de escravidão no Brasil. Toda ação gera consequências, sejam boas ou ruins, e a escravidão não foi diferente. No Brasil de hoje, podemos perceber claramente as consequências do passado de escravidão, e a principal delas é a desigualdade. O racismo se manifesta em diversas situações, e os jovens negros são as maiores vítimas de assassinatos, por exemplo.
Nas prisões, a maioria dos detentos é composta por negros, assim como entre os desempregados ou aqueles que possuem trabalhos precários no país. As mulheres negras enfrentam desafios específicos, sendo as mais afetadas por abortos mal-sucedidos e também alvo de encarceramento devido à criminalização dessa prática. Além disso, elas sofrem mais com a violência obstétrica durante o parto. Até mesmo jogadores de futebol, como o próprio Vinícius Júnior, sofrem racismo enquanto estão em campo e nenhuma providência é tomada. É claro que não se vê isso todos os dias nem em todos os lugares, entretanto, não podemos negar que isso ainda acontece com certa frequência. Só podemos torcer para que tudo isso mude. Na próxima prova de história, lembre-se das informações que você adquiriu aqui. Lembrando que nossos conteúdos são semanais. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não deixar os próximos vídeos escaparem. Até o próximo vídeo!